Torcedores rubro-negros, vamos lá falar de Sport e Oeste. Jogo de hoje, nesta sexta-feira, trazendo aí a Série B do Campeonato Brasileiro como destaque. A estreia do Campeonato da Segundona. Teremos nessa noite 4 partidas, 2 partidas às 19h15, Brasil de Pelotas e Bragantino. E teremos também o Operário enfrentando a equipe do América Mineiro. Depois teremos às 21h30 duas partidas, o Sport enfrentando o Oeste, partida que será destaque aqui no nosso vídeo. E claro, o jogo entre São Bento e América Mineiro, jogo que acontece em Sorocaba. Então, vamos lá trazer aí os detalhes dessa partida. Sport e Oeste jogando às 21h30, é a rodada inaugural da Série B do Brasileirão. E vamos aí destrinchar um pouco essas duas equipes, o que pode acontecer nessa noite. E claro, um breve histórico dessas equipes nesse início de temporada. Já falando nesse breve histórico, já trazendo aí alguns pontos a respeito de rubro-negros, dois rubro-negros, já que a equipe do Oeste também adota o vermelho e preto. Temos aí a questão do Sport que disputou o Campeonato Pernambucano, saiu logrando êxito da competição, vencendo o torneio, conquistando aí a sua 42ª taça do estadual, mas agora o nível é outro. A gente percebe que o sarrafo aumentou. A Série B do Campeonato Brasileiro é um campeonato onde equipes interioranas e equipes também da capital disputarão 4 vagas à elite do futebol nacional em 2020. É a nível nacional a disputa do Sport agora, diferentemente do que aconteceu em mais de 95% das partidas do Leão até então nesta temporada. Observar que o Sport foi testado fora da região metropolitana apenas em uma oportunidade, ainda nas mãos do técnico Milton Cruz. O Sport foi derrotado pela Tombense por 3-0 na estreia da Copa do Brasil. Agora a Série B. Série B do Brasileiro, Sport que enfrenta hoje o Oeste sem algumas peças da equipe titular. A equipe titular do Sport hoje não vai ter o Sander, lesionado, um edema ósseo que o afasta desse jogo. O próprio atacante Luan também, com uma inflamação no tendão, está fora desse jogo. Jogadores que ficarão afastados por algumas semanas das atividades dentro do Sport Clube do Recife. O Guilherme foi tratado como dúvida, mas na última movimentação antes desse jogo apareceu no gramado da Ilha do Retiro. E o lateral direito Norberto que por problemas particulares acabou resolvendo alguns assuntos de ordem familiar. É um atleta que não participou das movimentações nem na terça-feira, nem na quarta-feira, nem no dia de ontem. Inclusive ontem ele se reapresentou, mas acabou sendo liberado. Provavelmente o Sport hoje terá Raul Prata na lateral direita. Presença de público hoje, vamos aguardar que pelo menos o torcedor do Sport compareça às arquibancadas do Adelmar da Costa Carvalho, incentive a equipe, tem que estar com o Sport da primeira até a 38ª rodada. Será um campeonato duro, afunilado, de equipes niveladas num parâmetro técnico, num parâmetro tático. A gente sabe que um detalhe pode decidir uma partida na Série B do Brasileiro, e as bolas paradas elas são fundamentais para esse tipo de competição. Um jogo mais de contato físico, nem de tanta técnica. Percebemos isso em 2017, ano que teve aí o Internacional como vice-campeão, demorou a entrar no estilo da competição, sofreu no início, muita gente cogitando que o Inter nem chegaria à primeira divisão e chegou, porque acabou tendo que acatar o estilo que a Série B estava propondo para as equipes e para o próprio Internacional. Então é um campeonato à parte. É um campeonato onde essas equipes, e principalmente no caso do Sport, que esteve nos últimos anos jogando a elite do futebol nacional, retornando à Série B após alguns anos, é um baque técnico que o Sport vai sofrer, mas o resultado no fim das contas vai valer bem mais do que propriamente o desempenho. Os 3 pontos eles são fundamentais em todas as partidas, em busca daquele somatório que os matemáticos sempre falam, 62, 63, 65 pontos. Isso aí são pontos que garantem aí uma equipe o seu retorno à elite do Campeonato Brasileiro. Sobre a equipe do Oeste, não possui desfalques de ordem por conta de suspensão, nem nenhum suspenso, mas tem alguns jogadores que ficarão de fora dessa partida, como é o caso do volante Matheus Jesus, em negociação com o Corinthians,
E o atacante Jamie é outra peça também que não aparece na lista de relacionados do técnico Renan Freitas. A equipe do Oeste que conta aí com jogadores experientes, é o caso do Canu, 34 anos, Cicinho, 32, Nelídio, também outro jogador experiente, Mazinho, jogadores que já estão acostumados, ambientados com a questão do Oeste, que é uma equipe instável, ao meu ver. Ela tanto no ano pode estar lutando pela vaga à elite do futebol brasileiro, como no outro ano está lutando contra o rebaixamento para não cair para a Série C. Aconteceu isso nos 2 últimos anos. O Oeste apareceu brigando por uma vaga na Série A em 2017. No ano passado terminou o campeonato em 16º lugar, com os incríveis 19 empates em 38 rodadas, algo que aflige bastante a equipe paulista na disputa do Campeonato Brasileiro e no decorrer também de suas outras competições. O Oeste empata bastante e vem aí num jejum de 10 partidas que não sabe o que é vencer. O Oeste, a última vitória da equipe foi contra o São Bento, 7ª rodada do Campeonato Paulista, uma vitória na Arena Barueri por 1-0. De lá para cá, são 10 jogos de jejum, com 5 derrotas e 5 empates. Então tem nesta noite o adversário, o Sport, que ainda não foi testado fora do seu estado, e a equipe do Oeste, que já teve confrontos com equipes maiores aí do futebol paulista, né? Um campeonato paulista é um campeonato à parte, que serve como parâmetro para a disputa da Série B fielmente. Então vamos lá, vamos trazer aí as prováveis escalações de Sport e Oeste para esse jogo. Provável Sport deve ter aí Maílson, Raul Prata, Rafael Thierry, Adrielson e Guilherme Lazzaroni. As duas laterais do Sport aí sendo modificadas por conta de ausências. Ronaldo e Charles, a dupla de volantes. No meio a dúvida, né? O Sami treinou como titular, o Guilherme está de volta e tem a opção aí do próprio Alisson Farias, que pode compor esse time pelos lados. Para mim, o próprio Leandrinho também é outra opção, pode aparecer nessa equipe titular. É uma das possíveis peças que o Guto Ferreira pode adotar nessa noite. Como é o caso aí do Ronaldo, Charles, Leandrinho, tendo o Guilherme pela esquerda, Ezequiel pela direita e o Hernani Brocador no comando de ataque. Ou ele pode aparecer com o Sami como um dos titulares, tendo aí o Guilherme pela esquerda, o Ezequiel pela direita e o Hernani Brocador no comando do ataque leonino. Então são várias as possibilidades, a entrada do Alisson Farias pelo lado esquerdo, até mesmo o Guilherme sendo um meia, assim como o próprio Guto Ferreira vinha propondo. Então o Sport e suas possibilidades para esse jogo de hoje à noite. Assim como o Oeste. O Oeste que pode ter nessa noite Matheus Cavicchioli no gol, à direita com o lateral Cicinho, experiente Cicinho, Canu e Maracás na defesa. E a lateral esquerda, há uma dúvida, o Alisson atuou por várias partidas no Paulistão, o Conrado também foi uma das opções, Alisson ou Conrado nesse setor. Lídio e Betinho, a dupla de volantes. O Mazinho pode aparecer como um dos meias da equipe, né? Um meia atacante, um cara mais avançado, podendo encostar até no próprio Bruno Lopes, sendo uma das experiências dessa equipe do Oeste. Tendo pelos lados Roberto, né? E o próprio Guilherme, recém-contratado. O Guilherme pode ser uma das opções na vaga do Mazinho, ou o técnico Renan Freitas pode optar tanto pelo Mazinho como pelo Guilherme pelos lados. Há uma opção também do meia Elvis, né, que ele seja utilizado nessa equipe, assim como também o atacante Fábio lá na frente. Vamos aguardar qual será a escalação proposta pela equipe do técnico Renan Freitas, esse Oeste que... Vamos ver o que é que o Oeste vai brigar nessa temporada, observando aí a Série B do Campeonato Brasileiro. A arbitragem de hoje é toda mineira. Felipe Fernandes de Lima é o árbitro, será auxiliado aí pelo Marciano da Silva Vicente e pela Fernanda Gomes Antunes. É um trio mineiro que comanda esse confronto entre pernambucanos e paulistas, estreia da Série B do Campeonato Brasileiro 2019. Então é isso, forte abraço a todos, se inscreva no nosso canal ativando aí o sino das notificações e dando like nos nossos vídeos. Até a próxima!